Meu nome é Jéssica Alves, tenho 27 anos e moro na zona norte do Rio, no bairro da Itijuca. A vida nunca me deu nada de graça. Minha mãe sempre dizia que a gente só descobre a força que tem quando precisa lutar com o que tem, e ela tinha razão. Comecei a trabalhar cedo, aos 16, servindo café numa lanchonete perto da Praça Sáenz Penha. Hoje, depois de muito suor, sou da assistente administrativa, numa grande empresa de cosméticos, Grupo Monte Verde Brasil. Minha rotina era previsível: acordar cedo, enfrentar ônibus lotado, respirar ar-condicionado gelado demais, atender telefonema de cliente mal-humorado e fingir que estava tudo bem. Eu vivia no automático, até que, numa quinta-feira qualquer, recebi a ligação, que mudou o rumo da minha vida. Era Carolina, minha melhor amiga desde a escola. Carolina sempre foi rica, filha única, de uma família dona de franquias de joalherias no Brasil inteiro. Morava na cobertura em Ipanema, dirigia carro importado e tinha hábitos caros, tipo brunch em hotel 5 estrelas no domingo. Enquanto eu contava moedas no fim do mês para comprar arroz e café, ela gastava na Louis Vuitton como quem compra pão na padaria. Mesmo assim, éramos inseparáveis. Quando atendi, ela parecia desesperada. Jéssica, pelo amor de Deus, preciso da sua ajuda urgentemente. Eu até coloquei o celular um pouco afastado da orelha. Calma, Carol. O que aconteceu? Meu pai arrumou um encontro às cegas para mim, com o neto do presidente do Grupo Rossi. Eu não quero ir. E não posso dizer não. E o que eu tenho com isso? Você vai no meu lugar. Silêncio. Eu ri. Não aquele riso animado, aquele riso nervoso, que só aparece quando você sabe que a ideia é uma péssima ideia. Você enlouqueceu? Jéssica, por favor. Eu só preciso que você vá e faça o cara desistir. Seja estranha, arrogante, sei lá. Se ele não gostar, meu pai para com isso. É só uma noite. Respirei fundo. Eu devia ter desligado ali mesmo. Mas Carol, com todo o dinheiro do mundo, era péssima lidando com responsabilidades. E eu sabia dizer não para muita coisa, mas não para ela. E foi assim que às 7h55 da noite de sexta-feira, entrei no restaurante Maré Alta, no Leblon, vestindo o salto emprestado de Carolina e um vestido vermelho que parecia gritar R$200 a diária. O encontro era às 8. Meu plano era simples: sentar, fazer papel de louca, arruinar a noite e nunca mais ver aquele cara. Mas tudo mudou quando ele entrou. Guilherme Rossi. Ele era o tipo de homem que a gente vê em propaganda de perfume francês. Alto, elegante, postura de nada me surpreende. Terno azul marinho perfeitamente alinhado, relógio discreto porém caro, cabelo escuro penteado de forma quase indecente de tão perfeita. Quando me viu, caminhou até mim com um sorriso, controlado. Carolina Moura? Eu quase engasguei com a água. Sou eu. Mentira. A maior da minha vida. E eu falei com a cara mais lavada do universo. Ele se sentou à minha frente. Gostaria de pedir algo? Perguntou. Eu olhei o cardápio. Eu não entendi absolutamente nada. Um prato custava R$289. Ok, Jéssica, pensei. Hora de arruinar tudo. Levantei o queixo e disparei. Tenho algumas exigências. Não suporto pessoas que não gostam de gatos, só como comida orgânica. Detesto o homem arrogante e, no meu tempo livre, eu participo de corridas ilegais na linha amarela. Ele me encarou. Eu me preparei para o olhar de horror. Mas o que recebi foi um leve sorriso. Interessante. Como assim interessante? Aquilo podia ser a palavra mais perigosa que já ouvi na vida. Depois do jantar, ele se inclinou para a frente, apoiou os cotovelos na mesa e disse: Não gosto de perder tempo. Quero me casar o quanto antes. Eu quase derrubei a taça de vinho. Com quem? Perguntei quase gritando. Com você, claro. E foi aí que minha alma deixou meu corpo temporariamente. O moço. Spoiler, eu nunca devia ter ido naquele encontro. Mas o pior ainda estava por vir, porque na manhã seguinte, quando cheguei no escritório e bati meu crachá na catraca, descobri que o homem com quem eu tinha passado a noite fingindo ser outra pessoa era o novo presidente executivo do Grupo Monte Verde, meu novo chefe, e ele só disse 2 coisas quando passou por mim.
Bom dia, Carolina. E piscou. Eu senti minhas pernas tremerem. Era o começo do caos. A catraca fez bip e liberou minha entrada. Eu rezava para que tudo tivesse sido um pesadelo. Só que o universo não trabalha com piedade. O elevador do prédio da Monte Verde era todo espelhado. Eu entrei nele me sentindo um rato indo de bandeja para a cobra. Meu reflexo mostrava olheiras, um coque desajeitado e uma expressão de meu Deus, eu vou ser demitida. Foi quando a porta se abriu novamente no 5º andar. Ele entrou. Guilherme Rossi. Mesmo terno azul marinho, mesmo perfume caro que parecia custar mais que meu aluguel. Ele estava com aquela postura ereta de quem nasceu sabendo administrar impérios. Eu fiquei imóvel. Cada músculo do meu corpo congelou. Bom dia, ele disse. O reflexo dele no espelho encontrou o meu. Depois, ele sorriu. Um sorriso de eu sei exatamente o que você está fazendo aqui. Com licença, eu sussurrei. Ele levantou uma sobrancelha. Não precisa ter medo de mim, Carolina. Eu engoli seco. Se eu abrisse a boca, confessava. Meu nome é Jéssica, sou pobre, assistente administrativa e nunca participei de corrida ilegal nenhuma. Mas eu permaneci quieta até o elevador chegar ao 18º andar. Ele saiu primeiro, sem pressa. Eu ainda estava paralisada quando as portas se fecharam de novo. E foi nesse instante que uma mão entrou no sensor e impediu o fechamento. Caramba, Jéssica, você tá branca! Gritou a Marcela, minha colega de setor. Eu quase chorei de alívio, amiga de guerra. Certidão de nascimento do meu lado. Você não tem ideia, sussurrei. Ela riu divertida. Ah, relaxa. O novo presidente tá fazendo um tour. Ele tá conhecendo os setores. Ele deve passar no nosso hoje. Meu estômago desceu até os pés. Maika sai. 8h47. Setor administrativo. Eu fingia interesse no relatório do mês. Na verdade, eu só estava tentando não vomitar de ansiedade. A parede de vidro refletia minha tentativa fracassada de parecer normal. Eu conversava comigo, mesma mentalmente. É simples. Ele vai fingir que não me conhece. Você finge que não conhece ele. Nunca aconteceu. Vida que segue. Então ouvi os passos. Sapatos caros não fazem barulho de sola comum. Eles fazem toc, 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 tipo aviso de bomba nuclear. Bom dia, disse a diretora de RH, entrando com aquele sorriso formal de quem já sabe que vai demitir meia empresa. Senhoras e senhores, apresento a vocês o novo CEO, Guilherme Rossi. Eu fingia olhar para o monitor, mas não li. Uma única palavra. Só acompanhava com o canto do olho o vulto dele. Ele caminhou devagar. Observava tudo. Fazia perguntas. Conhecia números de cabeça. Parecia nascido para aquilo. Até que parou, atrás de mim. O ar desapareceu. Eu virei muito lentamente. Esta aqui é a nossa assistente administrativa, Jéssica Alves. A diretora anunciou. Ele me encarou. Cheguei a sentir o perfume dele queimando meu cérebro. Então ele sorriu, como se algo fosse terrivelmente divertido. Prazer, Jéssica. E me estendeu a mão. Eu apertei. Ele apertou de volta. Forte demais para ser casual. Tenho certeza de que vamos nos dar muito bem, ele disse, olhando nos meus olhos, como se estivesse implicando. Você está ferrada. Konumarika. Hora do almoço. Marcela me arrastou ao restaurante de quilo na esquina. Me explica. Tá parecendo que vi um fantasma. Eu contei tudo. Ou pelo menos, quase tudo. Deixei de fora a parte em que ele falou que queria casar comigo. Isso era informação para terapia, não para o almoço do trabalho. Menina, ela arregalou os olhos. Você foi no encontro fingindo ser a Carolina Moura? Assenti. Ela bateu com força na mesa, derramando o suco. Você é maluca. Essa é a família Rossi. Você tem noção? Eles são tipo os donos do Brasil versão cosméticos. Eu sei, sussurrei. E ele te reconheceu? Ele me chamou de Carolina, eu disse, tremendo. Marcela levou a mão à boca e começou a rir. Rir alto. Rir de doer a barriga. Ai meu Deus, a vida é muito melhor que Netflix. Eu afundei o rosto nas mãos. Estava digitando um relatório quando a voz dele surgiu atrás de mim. Senhorita Jéssica, poderia vir comigo um instante?
Todo mundo virou a cabeça. Marcela bateu no meu braço como quem diz: vai, mas morro de curiosidade. Eu o segui até a sala dele. A sala inteira tinha a vibe de quem tem dinheiro demais. Janela ampla com vista pro Cristo, móveis minimalistas, mesa de vidro. Ele sentou e apontou para a cadeira à frente. Eu sentei, as mãos no colo, os músculos travados. Ele me olhou com calma. Cruzei as pernas, nervosa. Então ele disse em tom baixo: você interpreta muito bem a Carolina. Pausa. Talvez bem demais. Engoli seco. Silêncio mortal. Olha, eu posso explicar. Comecei. Ele levantou a mão. Não quero explicações. Se apoiou no encosto, cruzou os braços. Só quero que saiba que eu gosto de desafios. Meu coração parou. Senhor Rossi. Ele sorriu, malicioso demais para um ambiente corporativo. Guilherme. Pausa. Carolina já me chama assim. Eu abri a boca para responder quando ele se inclinou, olho no olho. Quero que continue fingindo. Droga. Droga maior que todas as drogas possíveis. Como é? Perguntei chocada. Meu avô quer ver minha namorada no almoço da empresa no sábado. Ele pressionou os dedos sobre a mesa. Você vai ir comigo. Eu explodi. Mas eu não sou a... Se você fizer isso, eu esqueço que você mentiu. Ele sorriu devagar. E garanto que seu emprego estará seguro. Eu fiquei sem respirar, o coração batendo descontrolado. Ele piscou. Então, Carolina, temos um acordo? Eu não dormi naquela noite. A ideia de fingir ser uma socialite em frente a empresários milionários era ridícula. Eu, que trocava o café da manhã por pão com manteiga quando acabava o dinheiro do vale-refeição, agora iria fingir que bebia espumante às 3 da tarde, porque sim. Mas Guilherme fez a proposta como se fosse assinatura de contrato. E a parte mais assustadora, ele sabia exatamente o poder que tinha sobre mim. Deitei no sofá com o celular na mão e a alma em outra dimensão. Mensagens de Carolina. Carol. Como foi? Ele odiou você, né? Cai. Carol. Jess? Carol. Hello? Carol. Me responde, sua cadela. Eu escrevi devagar. Ele gostou? Carol. Carol. Gostou, tipo, vou bloquear. Gostou, tipo, quer casar. A digitação dela parou por 2 minutos. Depois veio. Carol. Jesus Cristo. Acho que ela precisou de água. Carol. Tô indo aí amanhã. Você não vai sozinha nesse almoço. Ele acha que sou você. Carol. Eu entendi. Pausa. Carol. Tô rindo de nervoso. Carol chegou às 9 da manhã com uma mala que parecia ter o PIB do Uruguai dentro. Você não pode chegar lá com essa cara de governo Bolsonaro, ela disse abrindo a mala. Como assim? Perguntei ofendida. Olheiras do Brasil inteiro, bebê. Parecem a Lagoa Rodrigo de Freitas. Ela começou a colocar sobre a mesa produtos que eu nunca tinha visto fora da internet. Primeiro em embalagem dourada, corretivo importado, contorno já com o brush e uma base que prometia efeito pele rica. Enquanto ela passava maquiagem no meu rosto, eu respirava como quem se preparava para um salto de paraquedas. Eu vou junto, ela disse. O quê? Vou ficar longe, só observando. Se der errado, eu invento um AVC, uma fuga de gás, algo assim. Depois veio a roupa. Eu tinha certeza de que seria algum vestido romântico, discreto, elegante. Doce ilusão. Ela me entregou um tubinho preto com decote nas costas e brilho sutil. Carolina, você quer parecer uma executiva poderosa ou uma recepcionista cansada? Eu piscava. Ela piscava de volta. Eu vesti. O espelho me devolveu uma versão premium de mim mesma. Assustadora, sedutora, um pouco perigosa. Isso aqui não sou eu, murmurei. Exato, ela disse. É você fingindo ser quem ele acha que você é. Guilherme mandou o motorista me buscar. Motorista. Eu entrei, no carro com o coração batendo tão alto que dava eco no meu crânio. O motorista abriu a porta como se eu fosse uma princesa sequestrada. O almoço seria no restaurante de um hotel 5 estrelas na Barra, de frente para o mar. Lugar de gente que estaciona iate na marina e chama a praia de vista. Quando chegamos, Guilherme já estava me esperando na entrada.
Ele me olhou como se estivesse avaliando o balanço patrimonial da minha autoestima. Você está surpreendente, ele disse. Não era elogio, fofinho. Era avaliação. Era continuação de contrato. Ele me ofereceu o braço, e eu aceitei, me sentindo uma criminosa entrando no tribunal. A mesa dos Rossi tinha 7 pessoas. Executivos, diretores, gente poderosa demais para saber que arroz tem preço. E no centro, Eduardo Rossi, o avô de Guilherme. Ele tinha aquele olhar de general que já mandou muita gente embora com uma frase curta. Então esta é a Carolina, ele disse, analisando cada centímetro do meu rosto. Prazer, respondi, com voz firme. Me sentei. Sorri. Atuei. Conversei como se tivesse crescido no Leblon. Como se tivesse passado férias na Toscana. Como se contasse piadas sabendo que o vinho custava mais que meu notebook. E contra toda a lógica do universo, eu fui bem. Eu estava nervosa, mas ninguém parecia notar. Até que... Carolina? Disse uma voz atrás de mim. Eu congelei. Eu sabia. Aquela voz. Era ela. A verdadeira Carolina. A amiga com mala de maquiagem. Com medo de que eu estragasse tudo. Com promessa de ser discreta. Vestida com saia de linho e salto bloco. Cabia facilmente no molde, filha de rico que nunca andou de ônibus. Ela me encarou. Me encarou como se eu tivesse tomado banho na privada da casa dela. E os empresários olharam para nós duas, comparando, analisando, calculando. Silêncio. Guilherme se virou lentamente, com calma de psicopata corporativo. Boa tarde. Ele disse cordial. Você é? Carolina abriu a boca. Eu senti meu coração parar. Se ela falasse meu nome, eu morria ali mesmo. Ela engoliu seco. Eu sou a secretária da senhorita Moura. Ela apontou para mim. Cuido da agenda dela. A mesa inteira relaxou. Guilherme sorriu. Um sorriso de predador. Ótimo. Conte-nos, Jéssica. Ele disse para mim. Como está na agenda da minha futura esposa? O garçom engasgou. O avô tossiu. Carolina bateu com força no joelho com a mão. E eu desejei explodir em fogos e virar fumaça. Mas respirei. Olhei para Guilherme e respondi. Lotada, Sr. Rossi. A mesa inteira riu, elegante. Mas ele não riu. Ele só me observou, com aqueles olhos castanhos espertos demais. Eu estava oficialmente dentro do jogo. E pior, parte de mim estava começando a gostar. Eu deveria ter ido embora depois daquele almoço, lavado o rosto, colocado o meu pijama e decidido nunca mais me meter com milionários psicopatas corporativos. Mas claro que não foi isso que aconteceu. Quando o almoço terminou, Guilherme se despediu dos diretores, do avô e, por último, de mim. Ele me olhou como quem fecha um negócio de milhões. Te vejo segunda-feira, Carolina. Jéssica, eu corrigi mentalmente. Só que ele sabia. Ele sempre soube. E parecia se divertir com isso. A Kremenina. A conversa com Carol, eu e Carolina, entramos no Uber como 2 fugitivas de um crime. Ela ficou em silêncio por 5 minutos. 5 minutos inteiros. Depois, eu tô com medo de você, ela disse. De mim? Você virou outra pessoa ali dentro. Eu suspirei. Não virei. Só fingi ser. Ela me encarou. Então você é atriz e não me contou? Não, eu sou desesperada. Carol respirou fundo. Ele tá interessado em você. Não na história. Você. Eu revirei os olhos. Você viu a cara dele? Aquilo era interesse? Aquilo era, eu vou te quebrar por dentro. Ela cruzou os braços. Eu já vi gente rica. Já vi gente arrogante. Mas aquele homem, ele não é um empresário. Ele é uma máquina. Um arrepio percorreu minha espinha. Entrei no escritório às 8h20. Eu tinha até preparado respostas. Sim, Sr. Rossi. Não, Sr. Rossi. Eu não tenho intenção de falsificar identidades, Sr. Rossi. Mas nada me preparou para o que aconteceu. Ele passou no setor às 9h. Terno cinza claro, gravata preta. Perfume de cair em tentação. Bom dia, ele disse com a mesma naturalidade com que meteoros caem na Terra. Eu fingi normalidade. Bom dia, Sr. Rossi. Ele parou. Virou devagar. E... sorriu.
Ainda estamos fingindo? Eu senti todo o sangue abandonar meu corpo. Marcela olhou para mim como quem assiste a final de novela. Sim, respondi, firme. Ótimo, ele disse. Então preciso de você às 18 horas. O quê? Reunião. Assunto particular. Ele olhou meu crachá. Não se atrase, Carolina. Eu não sabia se tinha vontade de chorar ou de bater nele com uma agenda. O elevador abriu e eu pisquei. A sala parecia saída de filme. Vidro do chão ao teto, vista para o pôr do sol pintando o céu do rio de laranja e rosa. Guilherme estava de costas, olhando a cidade como um general planejando. Guerra. Senta, ele disse sem se virar. Eu sentei, mãos cruzadas, joelho tremendo. Então, qual é o assunto? Ele finalmente virou. Calmo, sereno, perigoso. Você. Eu engoli seco. O que tem eu? Ele andou até a mesa e apoiou as mãos no vidro. Eu quero entender por que você encara a vida como se fosse um problema a ser resolvido. Eu pisquei. Eu não... Não minta pra mim, Jéssica. Ele disse meu nome, sem titubear, sem ironia. Meu coração bateu no pescoço. Você é boa, inteligente, esperta. Surpreendeu meu avô, 3 diretores e a mim. Ele passou a língua no canto do lábio. Sem quebrar personagem. Eu respirei fundo. Eu não fiz por talento. Fiz por sobrevivência. Ele sorriu devagar, como se aquilo fosse exatamente o que queria ouvir. Eu sei. Se aproximou. Um passo. Depois outro. Parou a menos de 1 metro de mim. E é por isso que você vai continuar. Continuar o quê? Sendo minha namorada. Eu ri. Eu não queria rir. Foi tipo nervoso, histérico, borderline hospital, psiquiátrico. Você é louco. Ele inclinou a cabeça. Talvez, mas prefiro louco a previsível. Eu apertei os dedos na cadeira. Você quer me usar para impressionar seu avô. Só isso. Ele se aproximou mais 1 centímetro. Um mísero centímetro que mudou a temperatura do ar. Meu avô não se impressiona com ninguém. Então por que eu? Perguntei, quase sussurrando. Ele respondeu sem hesitar. Porque você não tenta me agradar. Você tenta sobreviver a mim. Meu peito queimou. Eu não sabia se era raiva ou atração. Isso não é romance. Isso é tortura psicológica. Ele deu um meio sorriso. O romance começa quando você para de fugir. Eu o encarei, tentando entender onde terminava o jogo e onde começava ele. Então ele disse a frase que mudaria a semana. Vou te levar para casa hoje. O quê? Eu engasguei. Não quero que ande de ônibus às 10 da noite. Eu abri a boca para protestar, mas ele completou. Se estiver desconfortável, pode me mandar calar a boca. Eu cruzei os braços. Ótimo, cala a boca. Ele deu risada. Autêntica, calma, diferente. E naquele instante, eu percebi que ele não queria um desafio. Ele queria eu. E isso era muito pior. Perfeito. Já entendi o que você quer. A mesma energia dramática explosiva. Com aquele homem perigoso, psicológico, rico, dominante. Sem perder o tom da sua história original. E do pretendente surpresa. Narrativa em primeira pessoa. Tensa, sarcástica, emocional. Aquela protagonista que resiste, mas o caos a engole. Eu li tudo que você enviou. E não vou me perder. Vou continuar como se esse capítulo 4 fosse o anterior. E vamos entrar no capítulo 5, seguindo a linha da história e do personagem Guilherme Rossi, que é um predador social, e sabe disso. Abaixo segue a continuação. Eu tive que respirar 3 vezes antes de entrar no carro dele. Era um Audi preto, silencioso, com cheiro de couro novo e poder. Guilherme abriu a porta como quem faz um gesto simples, mas havia algo naquele simples que me dizia: esse homem não faz nada sem motivo. Eu sentei, tentando manter a postura, tentando não parecer uma cidadã comum que paga boleto e compra lasanha congelada. Ele contornou o veículo, entrou e ligou o motor. Silêncio. Só a música baixa e um perfume tão caro que provavelmente tinha mais dígitos que meu salário. Você tá tensa, ele disse. Eu tô no carro de um psicopata elegante que quer me transformar em projeto social. Acho compreensível. Ele sorriu.
psicopata, elegante. Foi o melhor elogio que recebi hoje. Eu queria responder com algo ácido, mas ele virou a rua com aquela calma de homem que nunca precisou correr por nada. Você acha que eu quero brincar com você? Ele disse, sem olhar para mim. Eu tenho certeza. Não. Ele ajeitou as mãos no volante. Eu quero testar o que acontece quando alguém que sempre sobrevive é convidado a conquistar. Eu franzi a testa. Eu não quero conquistar nada. Eu quero paz. Paz é a coisa que menos combina com você. Aquilo me atingiu, e eu fiquei irritada porque ele estava certo. Abum! O carro parou em frente ao meu prédio. Ele desligou o motor. Obrigado pela carona, eu disse abrindo a porta. Carolina? Eu parei. Ele ainda fazia isso. Ele sabia meu nome, mas me chamava como se fosse o dono da narrativa. Eu virei. Não existe contrato, ele disse. Ótimo, respondi. Ainda. E foi aí que percebi. Ele não estava pedindo nada. Ele estava avisando. Bye. 23h47. Notificação, eu. Estava deitada, encarando o teto, tentando respirar, quando o celular vibrou. Guilherme Rossi. Quarta, 20 horas. Copacabana Palace. Jantar com investidores. Vista-se como você estava no almoço. Não faça perguntas. Eu quase falei em voz alta. Eu trabalho no setor fiscal. Não sou sua Barbie corporativa. Antes de responder, outra mensagem veio. Se você se vestir como você mesma, eles vão acabar com você. Eu respirei fundo. E se eu não for? A resposta veio em 2 segundos. Você vai. Eu joguei o celular no travesseiro. Filho da mãe. Mas o pior, eu sabia que ele estava certo. O salão do Copacabana Palace brilhava como se o chão fosse feito de diamante polido. A elite carioca circulava como predadores com taças de champanhe, risos baixos, apertos de mão que decidiam destinos, olhares que calculavam valor antes de reconhecer rosto. E eu? Eu era uma bomba relógio vestida de preto. Guilherme me encontrou na entrada. Terno mais escuro, gravata vinho, expressão de quem nasceu sabendo mandar. Você está linda, ele disse. Você está manipulando, respondi. São coisas compatíveis. Eu fingi que não tremi. Havia 4 homens e 2 mulheres, todos com sobrenomes que pareciam marcas de banco. Assim que sentei, um deles, seu cabelo grisalho e sorriso predatório, perguntou: Você é a nova aquisição do Rossi? Eu não respirei. Eu sou a pessoa que impede o setor fiscal de explodir. Silêncio, do tipo que dói. Depois Guilherme sorriu devagar. Ela é boa, não é? E foi ali que eu entendi. Ele não queria me destruir. Ele queria ver o mundo me subestimando e depois me ver detoná-lo. Um dos investidores riu. Aquele riso de homem que acha que manda no planeta. Ela fala. A maioria só sorri e concorda. Eu encarei o homem. Eu sorrio quando ganho. Concordo quando alguém está certo. O senhor não apresentou vantagem nem argumento. Guilherme segurou um sorriso. De satisfação, perigo, orgulho. O silêncio virou respeito. Pela primeira vez, eu não estava fingindo. Eu estava no ringue, e o Rossi adorava isso. Macau. O aviso atrás do sorriso. Quando os investidores foram embora, eu e ele ficamos encostados no corrimão de mármore, vista para as luzes da piscina. Ele se aproximou. Você tem 2 opções, murmurou. Fugir agora e viver tranquila? Ele negou com a cabeça. Sofrer com medo. Ou aprender a usar ele. Eu respirei fundo. Você tá falando de mim ou do seu avô? Ele olhou para a vista. Depois para mim. Do mundo inteiro. E antes que eu pudesse responder, ele tocou meu queixo. Devagar. Sem pressa. Sem pedir permissão. Você nasceu para isso, ele disse. Eu engoli seco. Eu nasci para pagar boleto e cuidar da minha mãe. Isso foi o que o mundo te deu. E você vai me dar? Perguntei. Ele sorriu. Armas. Perfeito. Eu entendi. Você quer a continuação no mesmo tom, mesma energia, mesma protagonista ácida e vulnerável, e o Rossi como lobo psicológico. Não romance fofinho, mas poder, domínio, tensão sexual e controle. Eu vou continuar.
exatamente a partir do ponto onde você parou, com a mesma voz narrativa, ritmo e intensidade. Respira. Eu passei os 2 dias seguintes tentando convencer minha mente de que aquilo não era real. Eu não tinha sido treinada para lidar com monstros vestidos de Armani. Eu lidava com Excel, boletos, estabilidade emocional em frangalhos. Mas toda vez que fechava os olhos, eu lembrava: você nasceu para isso. Era como um vírus. E o Rossi sabia exatamente como contaminar alguém. Na sexta-feira, às 18 horas, minha chefe me chamou na sala dela. Ana Paula era o tipo de gerente que usa frases motivacionais no e-mail e ameaças veladas na reunião. Carolina, o Guilherme Rossi entrou em contato comigo. Eu senti o estômago cair. Ela não sentou. Ela pousou as mãos na mesa como se fosse começar uma reunião judicial. Você pode me explicar como uma analista fiscal virou companhia pessoal do homem mais influente da empresa? Eu gaguejei algo inútil como: não é bem assim. Ela me cortou. Não importa como é. O que importa é que o nome dele está agora associado ao seu. E se você cair... Ela respirou fundo, como quem saboreia a desgraça. Você leva nosso setor junto. Era isso. Não era inveja. Não era preocupação paternalista. Era medo. Medo de perder posição dentro da cadeia alimentar. Eu senti um gosto amargo na boca. Eu não pedi essa associação. Falei. Rossi não pede. Ela respondeu. Ele escolhe. Eu queria gritar, queria discutir, queria fugir. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, ela disse: só não me decepcione. Tradução: se algo der errado, a culpa é minha. Saí da sala com as mãos tremendo. Meu celular vibrou. Guilherme Rossi. Estou no térreo. Eu olhei para o elevador. Claro que ele estava. A porta já estava aberta quando cheguei. Ele sorriu. Respira. As pessoas estão te olhando como se fosse celebridade nova na novela das 8. Eu sou a funcionária que virou piada interna. Não. Ele deu partida, com aquela calma irritante. Você é a anomalia que eles não sabem como classificar. E isso os apavora. Eu cruzei os braços. Você fala como se fosse uma aula de sociologia. É biologia. Ele corrigiu. O predador aparece e a cadeia de comida inteira pira. Eu bufei. Só faltou miar e arranhar parede. Você é hilária quando está tentando parecer forte. Eu virei o rosto para a janela. Eu odiava quando ele me lia assim. Ele não respondeu. Não até atravessar o túnel do Joá e pegar uma estrada que não parecia pública. Guilherme. Ele apoiou uma mão no volante. Com a outra mexeu em algo no painel. Portões se abriram. Eu comecei a suar. Você tem medo? Ele perguntou, como quem pergunta se quero açúcar no café. Eu tenho senso de autopreservação. Acha que eu faria algo com você? Acha que eu confio em você? Ele sorriu. Excelente. A maioria já teria se apaixonado. Eu quis socá-lo. Marisasson. A mansão em São Conrado. Não era uma casa. Era uma declaração de guerra. Arquitetônica. Vidros gigantes. Pareciam querer provar que ninguém ali tinha medo de ser visto. Ele estacionou e desceu sem avisar nada. Eu acompanhei. Mas quando atravessei o hall de entrada, percebi. Não havia quadros. Não havia decoração. Só mármore, aço e ausência. Como se toda a casa tivesse sido construída para não prender memórias. Seu lar é um bunker pós-apocalíptico? Perguntei. Lar é um conceito superestimado. Ele respondeu, largando o relógio sobre o balcão de pedra. Aqui eu trabalho. Fazendo o quê? Eu ri. Terror psicológico com estagiários? Negócios. Defina negócios. Ele virou-se de frente para mim. Tudo o que faz pessoas se ajoelharem. Eu senti algo dentro de mim entre medo e curiosidade. Droga. Ele colocou 2 pratos sobre a mesa. Comida simples. Macarrão com molho vermelho. Eu franzi a testa. Você manda as pessoas se destruírem em jantares de gala, mas come massa com lata de tomate? Eu não preciso impressionar ninguém aqui. Eu abri as boca para responder e ele me cortou. Você comeu hoje? Eu hesitei. Tinha tomado café, comido um pão velho. A correria me engoliu. Tô sem fome. Sente-se. Ele ordenou. Eu congelei. Não porque ele mandou.
mas porque meu corpo obedeceu antes da minha mente. Sentei. Ele pôs macarrão no meu prato. Eu não sou criança. Crianças fazem birra quando querem atenção. Ele me encarou. Você está sendo orgulhosa porque tem medo de que eu esteja certo sobre você. Eu fechei a mão. Sobre o quê? Ele se inclinou. Olhos escuros. Tom de voz baixo, cruel, íntimo. Que ninguém nunca te deu nada sem cobrar a alma em troca. Meu coração falhou. Eu odiei o fato de ele acertar tão fácil. E você vai cobrar o quê? Sussurrei. Ele sorriu. Aquele sorriso. Nada. Pausa. Eu só vou assistir quando você finalmente parar de pedir permissão para existir. Eu tremi. Não por medo, mas porque, pela primeira vez, eu quis descobrir quem eu seria sem pedir desculpa. Claro. Vou continuar do ponto onde paramos, mantendo-o no tom emocional. Plus drama explosivo. Plus o toque proibido. Este é o capítulo 6.5, transição para o capítulo 7, antes do casamento. O salão estava quase vazio quando as luzes se apagaram para a limpeza. Jéssica apoiava-se no balcão, exausta, tentando organizar os papéis que Marcos havia bagunçado antes de ir embora. O relógio marcava 23h17. Ela respirou fundo. Por que ele chegou tão perto? Por que os olhos dele tremiam quando me olhavam? Jéssica empurrou esses pensamentos para longe, até ouvir o som de uma porta. 1 passo, 2, 3. Você esqueceu sua jaqueta. A voz dele ecoou suave, mas firme. Marcos estava parado ali, no meio da sala vazia, segurando o blazer dela. O paletó caía sobre seu ombro, como se pertencesse a ele. Jéssica hesitou. Eu ia pegar amanhã. Eu sei, ele respondeu, caminhando devagar. Mas eu não quis esperar. Ele colocou o blazer sobre a mesa, mas a mão dele não soltou tão rápido. Ficou ali, pousada sobre o tecido, e seu olhar pousado nela, como se pedisse algo que ele não ousava nomear. Jéssica engoliu seco. Isso é imprudente. Ela sussurrou. Só é imprudente. Se você correr. Marcos devolveu. Ela deu um passo para trás, mas ele avançou 1. O perfume dele preencheu o ar. Amadeirado, quente, perigoso. Aquele homem era seu alvo, seu plano, seu inimigo. Mas naquele momento, o coração dela batia como se tivesse pertencido a ele desde sempre. Eu não posso... Jéssica tentou dizer, mas sua voz falhou. Não pode ou não quer, Marcos murmurou, aproximando o rosto a centímetros do dela. A respiração dele roçava a pele de Jéssica. E foi ali que aconteceu. Um roçar de dedos. Só isso. A ponta dos dedos dele tocou a parte interna do braço dela. Leve, quase acidental. E ao mesmo tempo, devastador. Jéssica sentiu seu corpo inteiro responder ao toque. Calor, fragilidade, medo. Ela fechou os olhos como se isso pudesse protegê-la. Marcos, ela sussurrou, quase inaudível. Ele não recuou. Eu não vou fingir que não sinto algo por você. Confessou, num tom firme. Mesmo que você tente fugir. Foi ali que o mundo parou. Jéssica levantou a cabeça, encarando-o, e a máscara que ela tinha construído para enganá-lo desmoronou pela primeira vez. Se eu tocar você... Ela balbuciou, tremendo. Tudo muda. Então deixa mudar, ele respondeu. O toque proibido se transformou em impulso. Jéssica tomou o rosto dele com as 2 mãos e o beijou. Não com violência, mas com toda a urgência que ela passou a vida guardando. Ele retribuiu. Mas havia algo queimando por trás daquela entrega. Culpa, medo, desespero. O beijo não era um começo. Era uma maldição. A partir daquele momento, Jéssica já não sabia se seu plano era vingança ou amor. O beijo mudou tudo. Jéssica saiu dali com as pernas trêmulas, como se tivesse bebido veneno, e gostado do gosto. Ela passou a noite em claro, encarando o teto, tentando lembrar a si mesma. Porque tudo aquilo começou. Ferrar com os Palm, Marcos. Vingança pela humilhação de sua família. Usá-lo. Fazer ele pagar. Só que agora, quando fechava os olhos, ela lembrava do toque dele, da forma que ele a chamou pelo nome, como se enxerga seu interior. A vingança estava ficando frágil. Na Unzigona,
O dia seguinte. Reunião de diretoria. Marcos entrou na sala com a postura impecável de sempre. Terno cinza, gravata vinho, expressão de CEO que controla o mundo. Jéssica estava ali, sentada, fingindo profissionalismo. O coração pulsava, como um alarme silencioso. Ele passou por ela e não disse nada. Mas os olhos falaram tudo. Eles agora tinham um segredo. E segredos em empresas são dinamite. A reunião começou. Planilhas, contratos, projeções, tudo normal. Até que Alicia, a assistente mais invejosa da empresa, abriu a boca para matar. Marcos, posso falar sobre um detalhe do relatório de ontem? Ela perguntou com um sorriso venenoso. Na verdade, sobre quem ficou com você após o expediente. Jéssica congelou. Marcos levantou os olhos devagar. Cuidado com o que você insinua, Alicia. Ele respondeu. Ela deu uma gargalhadinha, carregada de malícia. Ah, é claro. Só achei curioso que a senhorita Jéssica foi a última a sair do prédio. O silêncio na sala se tornou hostil. Pessoas olharam, sussurraram, anotaram mentalmente. Marcos se inclinou para a frente, ameaçador. Se alguém nesta sala usar boatos como arma, eu pessoalmente garanto que não terá onde trabalhar depois desta reunião. Alicia engoliu seco, mas o mal já estava feito. Jéssica sentiu a mão suar, a respiração falhar. Vingança. Era fácil quando Marcos era apenas um alvo. Agora, ele a estava protegendo. Por quê? Mas, após a reunião, a verdade em ruínas. Jéssica correu para a escada de emergência. Um lugar onde ninguém ia. Um lugar onde ela podia respirar. Marcos apareceu atrás dela poucos segundos depois. Você acha que eu não perceberia que estava fugindo? Ele disse, encostando à porta. Jéssica encarou-o com raiva. Eu não pedi que me defendesse. Eu fiz porque quis. Ele rebateu. Porque eu não vou deixar que te tratem como tratam a mim. Essa frase bateu como um tiro. Jéssica sempre acreditou que ele era um predador corporativo sem escrúpulos. Mas naquele instante, ela viu um homem ferido. Você não entende, ela começou. Então me faz entender. Marcos pediu. Ela fechou os olhos. Não podia. Não devia. Seu plano original queimava em sua mente. Usar Marcos até quebrá-lo. Depois, descartar. Fazer ele sentir o que ela sentiu. Mas agora, o toque proibido ainda ardia na pele. Jéssica explodiu. Eu não posso ser vista com você. Eu não posso sentir nada por você. Eu não posso nem estar aqui nesse momento. Você está. Ele respondeu aproximando-se. E está sentindo. Ela recuou como um animal encurralado. E sabe qual é o problema, Marcos? Ela sussurrou. Eu comecei tudo isso por motivos errados. Ele franziu o senho. Como assim? O coração dela disparou. As mãos tremiam. Eu entrei nessa empresa para destruir você. O silêncio que veio depois foi um abismo. Marcos não gritou. Não a acusou. Não a chamou de louca. Ele simplesmente deu um passo para trás. Lento. Mortal. Agora é a minha vez de entender. Ele falou com um tom frio, completamente diferente do homem da noite anterior. Quem diabos é você? Jéssica tentou responder, mas a voz não saiu. Marcos apenas virou-se e abriu a porta de metal. A queda da mentira começa agora, Jéssica. A porta bateu, atrás dele como um veredito. E naquele instante, ela percebeu que o jogo havia mudado. Ela não era mais caçadora, nem vítima. Ela se tornara a mentirosa que perdeu o controle do próprio plano. Quando Marcos fechou a porta da escada, algo dentro dele morreu. E algo novo, frio e calculado, tomou o lugar. Eu não percebi na hora. Mas o homem que saiu dali não era o mesmo que me beijou na varanda do escritório. Era o CEO que construiu um império esmagando quem ousou mentir para ele. 3 dias depois. Marcos não falou comigo. Não mensagens, não olhares, não broncas, nada. O silêncio dele era uma punição sutil e cruel. Eu passei os dias esperando que ele viesse discutir, cobrar, gritar, mas ele não fez nada. Até que fez. Ararinmas. Convocação. Recebi um e-mail às 8h02. Reunião estratégica. Sala 23B. Obrigatório.
Diretoria e gestores. Meu cargo era baixo demais para estar nessa sala, mas meu nome estava lá. Quando entrei, todos os diretores estavam sentados. O clima era denso, pesado, e Marcos parecia feito de granito. Ele não olhou para mim. Vamos falar sobre cortes de pessoal, disse ele com a voz cortante. Meu coração estancou. Ele passou os olhos por uma lista impressa. Começaremos pelo setor administrativo. Meu setor. Ele deslizou os papéis lentamente, teatralmente. Algumas posições se mostraram inadequadas, incluindo pessoas que entraram aqui com uma intenção errada. Eu senti o chão sumir. Ele não disse meu nome, mas a flecha estava apontada para o meu peito. Os diretores concordavam, cegos, obedientes. Ele era o rei, e ninguém confrontava o rei. A partir de hoje, continuou, todos os colaboradores administrativos devem assinar adendos contratuais de conduta. Quem não assinar perde o emprego, sem exceções. Os adendos eram uma armadilha. Cláusula de punição para qualquer tentativa de manipulação, vazamento ou sabotagem. Era como se ele tivesse colocado uma coleira no meu pescoço. Marcos olhou para mim pela primeira vez, desde a escada, e sorriu. Não foi um sorriso bonito. Foi um sorriso afiado, cheio de veneno silencioso. Você queria destruir? Agora vai saber como é ser destruída. Na bom, a armadilha social. No dia seguinte ele fez pior. Cheguei no escritório, e metade do andar estava comentando. Então era ela. Você viu? Entrou como indicação falsa. Se envolveu com o chefe. Eu nunca contei pra ninguém sobre nós. Então como sabiam? Marcos não precisava dizer nomes. Ele só precisou deixar pistas calculadas, espalhadas como sangue no mar. As pessoas fizeram o resto. Eu virei a nova fofoca da empresa. Quando tentei entrar numa reunião interna, a recepcionista me barrou. Desculpa, Jéssica. Disseram que você está temporariamente suspensa do projeto Monte Verde. Monte Verde era o único projeto que me dava visibilidade. Era a minha chance de crescer. E agora, era terra arrasada. Confronto. Ou massacre. Não aguentei. Esperei o final do expediente, invadi o corredor do andar executivo e bati na porta dele. Entra. Marcos disse antes mesmo que eu terminasse a batida. Eu quase recuei. Ele estava sentado, relaxado, como se fosse apenas um dia comum. Por que está fazendo isso comigo? Eu gritei. A pergunta certa é... Ele respondeu sem piscar. Por que você fez isso comigo primeiro? Minha voz falhou. Eu errei. Eu devia ter dito a verdade. Mas você não é santo, Marcos. Ele levantou lentamente. Eu nunca fui santo. Mas eu nunca te menti. A frase entrou em mim como faca. Você jogou comigo. Ele continuou. Entrou aqui fingindo ser alguém que não era. Se aproximou de mim por conveniência. Me beijou por conveniência. Não foi por conveniência. Eu explodi. Marcos me encarou, implacável. Tudo o que você fez comigo, agora eu vou fazer com você. Só que eu vou fazer melhor. Ele passou por mim, abriu a porta. A vingança só começou, Jéssica. Eu não vou te deixar me destruir desse jeito. Eu retruquei. Ele riu baixo. Quem disse que eu preciso destruir? O olhar dele brilhava com algo muito pior que ódio. Controle. Eu só preciso te fazer depender de mim. Até que pedir perdão seja a única saída. A porta bateu atrás dele. Desta vez, não era um aviso. Era uma sentença. Você nunca percebe que está entrando num campo minado, até ouvir o primeiro clique. E o de Marcos foi suave, refinado, quase carinhoso. No dia seguinte àquela ameaça, ele não me humilhou, não me ignorou, não me puniu. Ele fez pior. Ele me tratou bem. Manu, 08111. A primeira bomba silenciosa. Entrei no escritório com a cabeça baixa, pronta para os olhares, os cochichos, a vergonha. Mas a secretária me interceptou. Jéssica, o Sr. Rossi pediu que você fosse direto à sala dele. Meu sangue gelou. Eu entrei preparada para ataque. O que encontrei foi estratégia. Marcos estava sentado à mesa de reuniões. Camisa branca dobrada no antebraço, expressão neutra.
Na minha cadeira, um café quente, do jeito exato que eu gosto. Sem açúcar, espuma fina por cima. Quase impossível alguém acertar. Bom dia, ele disse, como se nada tivesse acontecido entre nós. Eu fiquei parada. Senta. Sentei. Ele sorriu. Você parece nervosa. Eu ri com deboche. Você ameaçou meu emprego e destruiu minha reputação. Acho normal. Não destruí nada. Ele corrigiu. Só abri portas para que percebam o quanto você vale. Eu franzi o senho. Isso é tortura psicológica? É tutela. Ele respondeu, calmo. Eu não te derrubo. Eu te moldo. Eu queria dizer que ele era um psicopata, mas meu corpo respondeu antes da minha mente. Eu tive medo. Magunas Black Knight. As regras mudaram, e eu não fui avisada. A partir de hoje, ele disse, cruzando as mãos. Você não vai trabalhar mais no administrativo. Como assim? Você vai trabalhar comigo. Eu quase engasguei. Não. Marcos, isso parece... promoção? Ele interrompeu. Sim. Ele deslizou um crachá dourado até mim. Gestora de desenvolvimento estratégico. Diretoria Rossi. Meu coração bateu tão forte que doeu. Isso não faz sentido. Eu murmurava, tremendo. Ontem você queria me destruir. Ele inclinou a cabeça, como um predador curioso. Ontem eu queria que você entendesse o impacto da mentira. Hoje, eu quero ver o que você faz com o poder. Ele se levantou devagar. Porque você é brilhante, Jéssica. Só não sabe usar. As palavras deveriam ser elogios, mas vieram com algemas invisíveis. Nano. O toque planejado. Ele passou atrás de mim. Eu ouvi cada passo. Devagar, calculado, domador de feras. Quando chegou à minha cadeira, pousou a mão no encosto. Não me tocou de verdade, mas meu corpo reagiu. Você pode ir, ele disse. Te mandei acesso à minha agenda. E também os contatos de 3 executivos que precisam de você. Você, não da empresa. Eu o encarei. Por que você está fazendo isso? Marcos sorriu. Porque quando alguém quer destruir o mundo, às vezes tudo o que ela precisa é perceber que o mundo é dela. Eu tentei respirar. E falhei. Nabor, o jantar com veneno. À noite um convite chegou. Não e-mail. Um envelope em papel grosso entregue por motoboy. Hoje, 22h30. Sheraton Leblon. Bar do lobby. Vem sozinha. Eu cheguei com a mente armada. Mas ele não estava sozinho. Sentado ao lado dele, um homem de meia idade, gravata azul, postura arrogante. Jéssica, Marcos disse. Esse é Augusto Faria, sócio majoritário da Montalban Seguros. Ele quer te contratar. Eu ri. Você quer que eu vire peão de outro tubarão? Eu quero que você aprenda a negociar com tubarões. Ele respondeu. Augusto me analisou com olhos de quem avalia propriedades. Me disseram que você é ousada. Ele provocou. Ousada não. Eu corrigi. Apenas não sou uma peça de catálogo. Marcos ergueu a taça, satisfeito. Ele queria me ver morder de volta. Ele queria que eu lutasse. Augusto se aproximou demais. O que você faz exatamente? Eu respirei fundo. Eu transformo empresas arrogantes em máquinas lucrativas. Ele arqueou as sobrancelhas. Mesmo. Já estou transformando a Rossi em algo melhor. Eu disse. Silêncio. Marcos quase riu. Ela é letal. Ele sussurrou, orgulhoso. Eu não sabia se queria bater nele. Ou beijá-lo. Giacomo. O beijo que não aconteceu. Quando Augusto saiu, Marcos se aproximou do balcão. Você tem uma coisa que ninguém nessa cidade tem. Ele disse. Dívidas? Provoquei. Instinto de sobrevivência. Ele tocou de leve meu pulso. Não como quem seduz. Como quem marca território, Pokémon. Minha pele queimou. Eu posso ser a sua ruína, eu disse. Ele inclinou a cabeça. Não. Você já é a minha arma. E antes que eu entendesse, ele se inclinou. 1 centímetro. 2. A distância entre o desejo e o desastre. O beijo não aconteceu. E isso foi pior. Porque eu senti. Ele podia me destruir quando quisesse, mas escolheu me viciar primeiro. Eu devia ter ido embora.
Era simples. Levantar da cadeira do bar, pegar um táxi para casa, dormir, fingir que Marcos Rossi era apenas um chefe insano e controlador. Mas ele não deixou. Quando o silêncio engoliu a mesa depois que Augusto saiu, Marcos apenas inclinou a cabeça para mim, como quem já tinha decidido por nós dois. Vamos. Nenhuma pergunta, nenhuma explicação. Ele não propunha, ele declarava. Eu devia ter dito não, mas meus pés se moveram antes da minha consciência. O carro como prisão, entramos no carro dele, o mesmo Audi preto. O interior parecia mais escuro naquela noite, como se absorvesse nossas intenções. Ele ligou o motor. Não falou nada, nem eu. Não havia tensão. Havia uma corrente elétrica invisível, como se cada respirada fosse um passo em falso. As ruas do Leblon passavam pelo vidro como faixas cinzentas de indecisão, até que ele fez algo que eu nunca esperava. Desligou o som. Nenhuma trilha sonora para o caos. Só nós dois. Quando parei de fingir que encarava a janela, percebi que ele estava olhando para mim, com calma brutal, como se estivesse avaliando quanto tempo eu aguentaria. Você está com medo? Ele perguntou. Não. Menti. Ele sorriu. Então você está mentindo para você mesma. Eu quis responder com veneno. Quis ironizar, atacar, negar. Mas eu não consegui. Porque naquele momento, ele encostou a mão no meu joelho. Não com pressa, não com fome, com domínio. E foi aí que eu entendi. Marcos nunca tinha sido homem de beijar. Ele era homem de tomar. O quarto, com vista para Copacabana. Quando me dei conta, já estávamos subindo o elevador de um hotel à beira-mar. Não ele, não eu. Nós. A porta do quarto se abriu com um clique tão baixo que pareceu um sussurro. Vista para a praia, cortinas brancas, piso de mármore claro. Nenhuma flor, nenhuma vela, nenhum romance barato. Era um lugar para negócios. Mas ele não me trouxe para negociar. Assim que a porta se fechou atrás de nós, ele se encostou nela e ficou me observando. Eu senti minha respiração se desmanchar. Você acha que controla tudo? Eu disse, só para preencher o silêncio. Eu sei que... Não, ele respondeu. Você prova isso todo dia. Eu pisquei. Então, por quê? Porque eu quero ver o que você faz quando para de lutar com o que deseja. Ele finalizou. Foi aí que caiu a ficha. Ele não queria o meu corpo. Ele queria a minha capitulação. E isso foi pior. O toque que não pede. Eu dei um passo, depois outro. Como se fosse uma aposta. Quem quebrasse o controle primeiro perdia. E no terceiro passo, ele veio. A mão dele deslizou pela minha cintura. Firme, quente, com a precisão de quem já analisou as fraquezas do inimigo antes do combate. Eu arfei sem querer. Não é tão difícil respirar perto de mim, ele murmurou. Eu não estou com falta de ar, rebati. Ele segurou meu queixo. Está. Você só não percebeu. E então ele me beijou. Não doce, não gentil, não urgente. Beijou como quem encerra uma guerra. Eu esqueci meu nome, esqueci meu orgulho. Esqueci que o mundo lá fora existia. Só senti os dedos dele prendendo meu cabelo, o corpo dele pressionando o meu contra a parede, o perfume caro, quente, dominando tudo. Não houve pausa. Ele me pegou pela cintura e me levou até a cama com uma segurança absurda, como se estivesse movendo uma peça de xadrez. Eu não resisti. Não porque eu não podia, mas porque eu não queria. Quando o desejo vira munição, a roupa foi sumindo por partes. Uma alça, um botão, um suspiro preso. Ele me deitou devagar, mas seu olhar? Seu olhar dizia outra coisa. Você não é minha fraqueza, você é minha arma favorita. Quando ele finalmente entrou em mim, não houve romantização. Foi intenção pura. Eu agarrei os ombros dele como se estivesse caindo de um prédio de 20 andares. Ele riu contra meu pescoço. Agora sim. Agora você está viva. Meu corpo tremeu inteiro. Não foi sexo. Foi um confronto. Foi poder. Foi rendição. E quando terminei, com a respiração quebrada, Marcos segurou meu rosto entre as mãos. Olhos escuros. Vorazes. Eu te avisei. Você não nasceu para a paz. Ele me beijou novamente. Lento. Profundo. Você nasceu para a guerra. E pela primeira vez, eu quis vencer com ele, não contra ele. Eu achei que ele fosse me destruir.
Desde o primeiro dia, desde o primeiro olhar, desde a primeira provocação, desde aquele jantar no Copacabana Palace quando ele me jogou no ringue e pediu que eu sangrasse para vencer. Marcus Rossi não foi feito para amar, ele foi feito para conquistar, e eu sempre fui feita para sobreviver. O erro foi achar que um conquistador não pudesse amar, e que uma sobrevivente não pudesse querer viver ao lado dele. O colapso. A mentira caiu antes que eu pudesse prever. Uma reunião fechada, 3 diretores, o avô dele sentado na cabeceira, olhar duro, mãos pesadas sobre a bengala. Sr. Marcus Rossi, começou um deles. A funcionária não só mentiu sobre sua identidade no primeiro almoço, como também... Eu pedi que mentisse. Marcus cortou. Silêncio. Eu congelei. Ele me olhou de lado, a voz tão calma que parecia ameaça. Ela não me enganou. Eu fiz com que vocês a subestimassem. Um dos meninos novos executivos riu nervoso. Você está protegendo a garota. Estou protegendo o que ela vale, ele respondeu. Eu nunca tinha ouvido alguém falar assim, sobre mim, sem me diminuir, sem me transformar em ferramenta. Foi ali que percebi. Eu não era o projeto social dele. Eu era a aposta. E ele tinha apostado tudo. O avô levantou o queixo. Se ela falhar, o nome Rossi cai com ela. Marcos se encostou na cadeira. Então é melhor torcer para que ela não falhe. Ninguém teve coragem de responder. A proposta mais perigosa naquela noite, ele apareceu no meu apartamento. Sem carro esportivo, sem terno, sem perfume que parece custar o PIB de um país pequeno. Jeans escuro, camiseta preta, só ele. E quando entrou, não parecia o predador social. Parecia humano. Você podia ter me deixado cair, eu disse. Não sei fazer isso, ele respondeu. Eu ri, amarga. Não sabe perder? Não sei perder você. Aquele homem, o mesmo que controlava salas, assinava contratos, destruía egos, parecia vulnerável. Eu não quero ser sua arma. Eu sussurrei. Ele deu um passo, depois outro. Então seja minha parceira. Meu coração despencou. Isso não existe no seu mundo. Vai existir, ele murmurou. Começando hoje. Eu tentei evitar, tentei fugir, porque esse tipo de homem não ama pela metade. Ele me pegou pela cintura e encostou a testa na minha. Eu sei que você sobreviveu a muita coisa. Eu não quero que você sobreviva a mim. Eu quero que você viva comigo. Eu tremi. E foi ali que percebi. O perigo não era ele. Era o que ele despertava em mim. O casamento. 6 meses depois. Não houve pedido no pôr do sol. Não houve ajoelhar diante de familiares ou flores. Ele apenas entrou no meu escritório, colocou uma pasta sobre a mesa e disse: Último contrato que você assina antes de mudar de sobrenome. Eu abri. Não era contrato. Era certidão de casamento. Eu olhei para ele, indignada. Você não sabe pedir nada? Ele sorriu. Sei. Quer casar comigo? Agora? Eu me senti ridícula por chorar. Marcus Rossi, o terror corporativo, o predador social, o homem que me ensinou a transformar medo em munição, me abraçou como se eu fosse algo que ele pudesse perder. O altar. Não houve igreja lotada. Só uma cerimônia privada, vista para a praia, com o barulho das ondas batendo no vidro. Ele não tirou os olhos de mim uma única vez. Quando o juiz disse sim, sua mão apertou a minha, e ele sussurrou: Você lembra quando eu disse que paz não combinava com você? Eu ri, emocionada. Lembro. Eu estava errado. Eu o encarei. Ele beijou meu rosto com a delicadeza que ele nunca mostrou ao mundo. A sua paz sempre foi eu. Eu respondi antes que pudesse pensar. E a sua guerra sempre fui eu. Ele sorriu. Então estamos equilibrados. E assim, naquele silêncio suave, sem gritos, sem brigas, sem jogos, eu parei de sobreviver. E comecei a viver com ele.